Turminha, energia. Você tem que estudar energia. A energia tem tudo a ver com o Enem. Tem a ver com a prova de geografia, tem a ver com a prova de biologia, tem a ver com a prova de física, tem a ver com a prova de química. Então a gente tem que estudar as formas que a energia se manifesta e se transforma. E é sobre isso, através de algo tão conhecido, que é a fotossíntese, que essa questão de hoje vai tratar. Então preciso que você acompanhe do início ao fim. Preste atenção em cada detalhe, anote, comente, deixe seu like no final e vem comigo para a resolução da questão. Fala aí, turminha! Mais uma questão Enem, ano 2018, prova azul, questão número 123. Uma questão simples, vai falar sobre energias e nós vamos explorar essa questão ao máximo. Então vamos junto e durante a questão a gente vai comentar uma série de coisas importantes, tanto na prova de química quanto na prova de biologia, portanto, no caderno de ciências da natureza, tá bom? Fique atento até o final da explicação. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like no final e fazer seus comentários. Esse canal vai melhorar à medida que você interagir comigo. Vamos lá? As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Então, eu tenho aqui um ciclo do carbono mencionado na questão, CO2 e água, um processo 1, combustíveis reduzidos CO2, um processo 2, e aí o ciclo se fecha. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia. Então, galera, a questão vai falar sobre transformação de energia. E é uma questão prevista na matriz de referência Enem, aquela que eu sempre recomendo que você estude, aquela que eu sempre recomendo que você esteja mais próximo, atento e que você estude a matriz do Enem de modo detalhado, porque ela é uma ferramenta muito útil para a sua preparação e muitos candidatos ainda insistem em entrar numa prova do Enem sem se preparar a partir da matriz de referência. Então vamos lá. A matriz de referência é dividida por disciplinas. Em biologia, no tópico ecologia e ciências ambientais, está tratado aí, ciclos biogeoquímicos, fluxo de energia no ecossistema. Então está previsto esse assunto, ciclo do carbono. Além disso, no tópico química, transformações químicas e energia, transformações químicas e energia calorífica, calor de reação. Portanto, turminha, é pegar cada tópico desse e tentar aprofundar, subdividir em subtópicos para que você possa esmiuçar os assuntos, turminha. É assim que se estuda. Não se estuda decorando o gabarito, se estuda se aprofundando em conhecimento. Então vamos destacar aqui, a questão fala de energia metabólica, sobre oxidação de combustíveis, sobre ciclo do carbono e, em especial, vai ficar atento a esse processo que a gente vai chamar de processo 1, que é a formação de combustíveis. Ela está vinculada à formação, à conversão de qual tipo de energia. Esse processo 1 que vai ser a chave da nossa questão. Muito bem, galera. Esse assunto é um assunto do ensino fundamental e que vem sendo trabalhado com vocês também durante o ensino médio. O que se faz é dar uma outra linguagem, um outro nível de aprofundamento, mas basicamente o ciclo do carbono você conhece há muitos anos. Há muitos anos você sabe dessa história. Então não custa, galera, comentar aquilo que você já sabe, apenas para reforçar. Observem só, existem algumas ações distintas de emissão de gás carbônico, beleza? Então a gente fala muito do setor de transporte, que ele contribui de modo significativo para a emissão de CO2 na atmosfera, porque a queima dos combustíveis fósseis vai liberar CO2. Além disso, a gente tem a poluição proveniente das fábricas, tudo bem? Então, uma vez que eu queimo combustível fóssil, por exemplo, numa indústria, essa chaminézinha que está representada aqui vai liberar CO2. Eu tenho CO2 da troca gasosa proveniente da nossa respiração, né? Sabemos que a gente inspira O2 e expira CO2, nós e os animais, então tenho aqui também os animaizinhos representados. Temos o gás carbônico proveniente da decomposição aeróbica da matéria orgânica. Então, quando eu tenho carbono sofrendo decomposição na presença de oxigênio,
vou liberar CO2, vou liberar gás carbônico. Então, existem mecanismos distintos de liberação do CO2 na atmosfera. E o sequestro desse CO2 e o retorno desse CO2 à superfície é feito basicamente através do processo muito conhecido chamado de fotossíntese. Perceba que na fotossíntese o CO2 vai ser absorvido pela planta, tudo bem? Vamos pensar assim, ele vai ser absorvido, porém depende do Sol. Mas por que depende do Sol? Porque depende do tipo de energia proveniente da energia solar. A luz solar, turminha, é uma forma de energia. Esse pacote eletromagnético proveniente do Sol é chamado de fóton. Então, a energia proveniente do Sol, a energia luminosa, luz, é fóton. Muito bem? Então, a reação proveniente do Sol depende da energia solar, portanto, por isso o nome fotossíntese, que é uma síntese, que é uma reação proveniente da energia solar. Poxa, Filipão, isso eu já sabia. Beleza, não custa lembrar. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Como é que essa história acontece? Pensem comigo. Eu tenho gás carbônico, que a plantinha está absorvendo. Eu tenho água, essa água está sendo extraída das raízes. O CO2 com o H2O vão reagir na presença da energia luminosa. Então, eu vou ter quebra de ligações aqui provenientes da ação dos fótons. Por isso que o nome da reação, fotólise, lise, quebra, fóton, energia luminosa. Então, quando a energia luminosa promove a quebra de uma molécula, chama-se fotólise. Então, esse O2 aqui liberado, que é o gás oxigênio, quando a gente fala das plantas trocarem gases liberando O2, esse O2 é proveniente de uma quebra da molécula, quebra essa provocada pela energia solar, pelos fótons, por isso fotólise. Muito bem? E está sendo gerado aqui, turminha, C6H12O6. C6H12O6 é a nossa famosa glicose. E a glicose representa para a gente, em química, energia. Então, eu estou produzindo energia na forma dessa substância aqui, que é a glicose. Tudo bem? Esse processo está sendo representado aqui de modo equacionado, numa equação completinha. Percebam que eu tenho água tanto antes quanto depois, mas eu tenho um saldo de 6 moléculas de água do lado do reagente. Muito bem. O mesmo processo, ilustrando através de uma plantinha, a gente poderia falar o seguinte, a plantinha está recebendo água proveniente das suas raízes, então aqui dos lençóis freáticos, enfim, do solo, então ela vai absorver água, e além de absorver água, ela absorve CO2. Então perceba que o CO2 está entrando na plantinha, entra CO2, entra a energia solar, entra a água pelas raízes e saem glicose e O2. Tudo bem, turminha? Então, preste atenção no processo. O processo aqui é um processo de entrada de energia. Olha só para onde está apontando o raio solar. Está entrando energia. Processo em que a energia entra é chamado de processo endotérmico. Tudo bem? Ah, Filipão, mas endo se for calor, tudo bem. Essa reação, eu tenho calor entrando na forma de energia eletromagnética. Eu tenho calor entrando na forma de fótons. A reação está absorvendo energia. Está absorvendo energia solar, está absorvendo gás carbônico e está absorvendo água proveniente das raízes. E o que está liberando? O que está saindo? C6H12O6, que é a glicose, e O2, que é o nosso gás oxigênio. Percebam, turminha, que a gente poderia, de modo simplificado, tudo bem? De modo simplificado, apenas de modo ilustrativo, pensar que a energia do nosso planeta ela é constante. É uma maneira inteligente da gente pensar os processos. De modo que um tipo de energia ele é convertido em outro tipo de energia. Portanto, a energia ela não é gerada, produzida, criada, e sim transformada. São várias possibilidades de transformações de energias que a gente pode mencionar. Várias. Então, por exemplo, numa termoelétrica é algo muito comum no nosso país, somos um país muito rico em água. A nossa abundância hídrica é absurda. Por isso que a nossa principal fonte de energia são as hidrelétricas. Beleza? Só que
Em épocas de escassez de água, em época de seca, uma época de pouca chuva, as nossas reservas de água diminuem e acionamos a termoelétrica. E a termoelétrica, até quando isso acontece, muitas vezes a nossa bandeira na conta de luz é chamada de bandeira vermelha, passamos a pagar um valor a mais. Por quê? Porque a termoelétrica é uma energia mais cara e mais suja, mais poluente. Basicamente funciona assim uma termoelétrica. Utiliza-se um combustível fóssil, então vamos tomar por referência o carvão. Então utilizamos um combustível fóssil, referência carvão. Esse carvão é queimado. Muito bem, esse carvão é queimado. Então pensem só, eu tinha uma energia armazenada nesse combustível, que chamamos isso na termoquímica de entalpia, exatamente. Eu tinha uma energia química armazenada nesse combustível, que a gente vai chamar de entalpia. Podemos entender entalpia, de modo simplificado, como sendo o potencial energético. O que tem de energia armazenada ali que pode ser liberado? Muito bem, queimamos esse carvão. Uma vez que esse carvão queima, esse carvão vai aquecer água, e essa água está numa caldeira. Exatamente. Isso aqui pode ser sequestrado de um manancial, isso pode ser sequestrado de um oceano, de um lago, enfim, depende de onde essa termoelétrica está instalada, vai aquecer água. Então eu vou transformar aquela entalpia do carvão em energia térmica, exatamente, em calor. E esse calor vai promover a mudança no estado físico dessa água aqui da caldeira, do estado líquido para o estado vapor. A água vai ferver, a água, quando virar vapor, o vapor vai passar por esses dutos e vai encontrar aqui uma turbina, turminha. Olha só que maneiro. Esse vapor, ao encontrar a turbina, vai fazer com que essa turbina se movimente. Então, eu tinha uma entalpia armazenada no combustível, convertida em energia térmica. Essa energia térmica promoveu a mudança de estado físico. Então, aconteceu aqui um calor sensível que promoveu o aquecimento da água e um calor latente de vaporização que provocou a transformação do estado físico, do estado líquido para o estado vapor. Ao ser transformado para o estado vapor, aumentou a energia cinética das moléculas. No estado vapor as moléculas estão mais agitadas, do que no estado líquido. Esse movimento dos vapores provocou a rotação dessa turbina, gerando, portanto, uma energia mecânica, o giro da turbina, e esse giro da turbina aqui que vai gerar eletricidade. Exatamente. Então, o gerador aqui nada mais é do que um transformador de energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica produzida vai ser distribuída pelas redes de distribuição. Perceberam que a energia que chega na nossa casa proveniente de uma termoelétrica, ela na verdade é a energia do carvão, a energia do carvão que foi sendo transformada em outras formas de energia. Vale ressaltar que este processo não é um processo limpo, envolve a liberação de CO2, é um processo caro, porque eu gasto energia tanto para aquecer a caldeira, como eu vou consumir, eu dependo da utilização desse carvão. Poxa, mas tem alguma coisa mais simples, mais prática? Tem, turminha, claro que tem. Quando você compra um botijão de gás na sua casa, a compra de um botijão de gás, você está comprando energia. O seu interesse é de preparar o seu alimento, aquecer suas panelas para fazer comida. Só que você compra um botijão cheio de gás. Você não compra calor, mas você compra calor armazenado naquele botijão. Ali eu tenho basicamente gás butano, também chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo. Quando a gente libera a saída do gás butano no nosso fogão e acende esse fogão, ocorre a queima do gás, e a queima do gás libera calor. E essa liberação de calor possibilitará o cozimento dos alimentos, beleza? Então, é conversão de energia, beleza, turminha? Então, eu tenho vários exemplos. Aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse espectro aqui, bem rapidamente, a gente não vai dar muita ênfase a isso, que a gente enxerga o que a gente chama de luz visível, algo entre 400 e 700 nanômetros. Isso tem alguma variação, tá bom? Mas é apenas uma ilustração.
Essa é que a gente vai chamar de região do visível. Isso é o que os nossos olhos conseguem captar. Sobre isso aqui a gente teria muita coisa legal para falar, mas basicamente entenda o seguinte: existem radiações fora do visível, existem muitas radiações fora do visível. Então, por exemplo, infravermelho. Provavelmente você já viu alguma imagem proveniente de uma câmera de infravermelho. Por exemplo, uma imagem de algo que aconteceu à noite, que não existia nenhuma luz natural, nenhuma luz artificial, e ainda assim consegue-se obter uma imagem. Essas são as chamadas câmeras de infravermelho, que vão detectar frequências distintas daquelas que os nossos olhos poderiam captar. Temos também o que a gente vai chamar de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta tem relação com comprimentos de ondas menores do que da região do visível. Muito bem? E aqui, turminha, no ultravioleta, que estão os nossos raios solares. Exatamente, no ultravioleta que estão os nossos raios solares, que a gente pode chamar também de radiação ionizante. Muito bem? Numa outra oportunidade, a gente pode discutir isso aqui, a relação que existe, tá? De proporcionalidade entre frequência e comprimento de onda. Mas, no momento, o nosso objetivo é entender que existe uma região do visível, existe uma região anterior e posterior ao visível. E isso tem relação com frequência e comprimento de onda. Vamos ficar de olho nessa região aqui, do ultravioleta. Beleza? Porque você já sabe, você já ouviu falar, por exemplo, que você tem que sair de casa com protetor solar. Por quê? Porque a radiação ultravioleta pode agredir a sua pele. E essa radiação ultravioleta você sente, mas você não vê, porque ela está fora da região do visível. Portanto, turminha, olha o que essa questão está abordando. Tá bom? A gente fez aqui uma discussão ampla. Eu sei que provavelmente você já sabe esse gabarito, mas aqui a gente está fazendo muito mais do que resolvendo o gabarito, a gente está estudando. Então, o que a gente percebe? Essa radiação solar, falamos aqui do ultravioleta, ao chegar na Terra, vai encontrar nossas queridas plantinhas. E o que vai acontecer? Vai incidir aqui, produzindo glicose, que é um combustível, através da absorção de onda eletromagnética. Então, percebam só que esse processo aqui, que é o processo 1, olha o que está acontecendo no processo 1. No processo 1 eu tenho gás carbônico e água produzindo combustível. Mais uma vez, galera, no processo, na rota 1, eu tenho gás carbônico e água produzindo combustível. Gás carbônico e água produzindo combustível mais O2. Esse combustível é a glicose. Portanto, este processo 1 de produção de glicose através da absorção de luz está compatível com aquilo mencionado na letra E. Por quê? Nesse ciclo, a formação de combustível, se eu quero saber a formação de combustível, o combustível está sendo formado através da rota 1, através do processo 1. Então, o processo 1 é um processo onde a planta absorve energia luminosa e transforma isso em glicose. A glicose tem uma entalpia armazenada. Essa glicose, só para a gente mencionar, quando ela oxidar na presença de oxigênio, fazendo o processo 2, ela consegue liberar 2.800 kJ por mol. Portanto, eu estou armazenando, gerando energia química, que é uma entalpia da glicose, a partir das ondas eletromagnéticas provenientes da luz solar. Beleza, turminha? Então, o gabarito é a letra E. Mais uma vez, uma discussão bem ampla, onde a gente passou aqui por vários tópicos importantes nas ciências da natureza. E se você chegou até aqui, eu confio que você tenha gostado, eu confio que você tenha achado útil essa resolução. Por isso, eu te peço a inscrição no canal, eu peço que você comente aí o que você achou dessa resolução, deixe seu like e fique comigo, galera, porque todos os dias a gente tem postado questões do Enem e discutido, estudado de modo amplo. É um prazer tê-lo aqui comigo, é uma honra tê-lo estudando e saber que a gente pode muito sim mudar a condição desse país através da educação. Então eu confio em você e você vai chegar longe. Parabéns por ter chegado até aqui. Vamos juntos para a próxima questão. Um grande beijo e até a próxima.